Eu já peço de antemão que os irmãos possam ir abrindo a Bíblia de vocês, ligando a Bíblia de vocês, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versos de 8 a 10. Que o texto diz assim, vamos ler juntos, meus irmãos? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então você pode responder para que você foi criado, segundo o texto de Efésios aqui? Para as boas obras. Você sabia que você tinha sido criado para as boas obras? A gente acha que foi criado só para compor um grupo, compor uma igreja. Isso tudo nós fomos também, mas nós fomos criados para um propósito, para as boas obras. E a Bíblia fala mais sobre isso do que a gente imagina. Então, meus irmãos, um texto que eu gosto muito está lá em Colossenses 1,6, fala assim, ó: o Evangelho de Deus, ele tem frutificado no meio de vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Cristo em toda a sua verdade. E nós entendermos a graça de Cristo, o que é a graça de Cristo, nos leva a frutificarmos, a fazermos boas obras. E talvez porque a gente não entenda a graça de Deus muitas das vezes, é que a gente deixa de praticar as boas obras. E uma coisa que eu queria falar com os irmãos, né, nessa manhã, é que há um pouco tempo atrás, cerca de um mês mais ou menos, lá no meu trabalho eles iam ter uma viagem para Dubai. Imagina, né? Eu nasci em Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, nunca imaginava sair do país, aí surgiu lá o sorteio para quem iria nessa viagem. Não fui eu que fui para a viagem, foi um grande amigo meu, mas eu fiquei tão feliz por ele que parecia que eu que estava indo. Aí ele chegou lá em Dubai, a gente conversando, né, falando ali um com o outro. Aí eu falei, meu irmão, como é que tá aí? Ele falou, cara, a suíte que eu tô aqui é 30 mil reais a diária. Falei, meu Deus, aí ele foi lá, mostrou lá a banheira, a jacuzzi, ele andando pelo quarto, correndo pelo quarto gigante, gigante. Aí eu falei, rapaz, tu foi abençoado mesmo, hein? Ele é, cara. Aí eu já perguntei pra ele assim, cara, tu vai lá no Burj Khalifa, que é o maior edifício do mundo, né? A maior construção em edifício, né? Em altura do mundo. Ele falou, cara, que eu vou, só quero ir lá. Aí foi lá. Quando ele chegou lá, ele, irmão, vou te fazer uma chamada de vídeo aí pra tu ver. Quando ele botou lá o celular, eu falei, rapaz, esse negócio é alto mesmo, hein? Aí eu falei pra ele assim, cara, mas eu só queria fazer uma pergunta. Quanto tempo demorou pra ser construído esse monumento? Aí ele falou assim, 6 anos. Aí a pergunta mais importante que eu fiz para ele, tá, mas e a fundação? Quanto tempo demorou desses 6 anos? Ele falou, 2 anos foi só para fazer a fundação. Só para eu estruturar o local onde aquele prédio seria construído, demoraram-se 2 anos. E meus irmãos, vocês sabem qual era a profissão de Jesus, o ofício de Jesus? Sabe qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Às vezes confunde o carpinteiro com o marceneiro, né? Marceneiro faz móvel, carpinteiro faz fundação. O Senhor Jesus veio fundamentar a nossa vida, de tal forma que a nossa vida não dá errado pelo material só que a gente usa. A nossa vida muitas vezes entra em colapso porque ela não foi bem fundamentada. Quando o Senhor fala dos 2 construtores, ele não fala o que o construtor A usou e o que o construtor B usou. Ele não fala se foi o melhor tijolo, se foi o melhor cimento. Não, ele não fala isso. Ele fala que eles fundamentaram sobre locais diferentes. Então, fundamentar mal a nossa fé é só uma questão de tempo para que a nossa vida entre colapso. Mas fundamentar bem a nossa fé é uma certeza de que esse futuro, de que desse tempo, ele vai chegar até onde ele tem que chegar e esse prédio vai se sustentar. Ele vai ser aquilo que o Senhor chama de edifício espiritual. Amém? Então, nós falamos muito sobre o que Deus fez por nós. E nós queremos falar nessa manhã aquilo que nós devemos fazer por Ele. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer em Salmo 119, 160, a soma da tua palavra é a verdade. Então não é um texto isolado, não é uma página, não é um livro, mas toda a Bíblia explica a Bíblia. Então nós vamos falar por que a missão de Deus para a sua igreja. A missão de Deus para a sua igreja, desde o Gênesis, era que Deus se revelasse ao seu povo. Fala que todos os dias, na viração do dia, Deus passava pelo Éden, buscando fazer o quê? Se relacionar com o homem. Eu fico imaginando um pai chegando em casa. Quando eu chego em casa, eu chego às 6 horas da noite. Mais ou menos na viração do dia. O que eu quero fazer quando eu chego em casa? Ver minha esposa, ver as crianças e ficar com eles. Por quê?
Porque eu quero dar uma coisa para eles? Não, porque eu quero me dar a conhecer, eu quero passar tempo com eles, eu quero ter comunhão com eles. Tudo que eu quero é que eles me conheçam e eu os conheça. Eu quero ter comunhão com eles. E o desejo de Deus sempre foi se dar a conhecer. E é por isso que Deus levantou um povo que seria a luz para as nações. Seria a cidade de paz, então, que significa o nome de Jerusalém, né? E esse povo que tinha essa autoridade, essa responsabilidade, chafurdou naquilo que era a sua missão. E o Senhor levantou um povo de toda língua, tribo e nação, que é o povo eleito de Deus, para que pudesse, então, como o pastor Hilário falou ontem, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E sabe quem é esse povo? Fala assim, somos nós. Nós somos esse povo. Então Deus espera de nós boas obras. E às vezes a gente, não sei o que a gente estava conversando ontem, que a gente tende, foi com a Giovana, que ela estava falando, a gente tende a ir para os extremos. A gente sai de um extremo, aí radicaliza e vai para o outro extremo. Então, na tentativa de acertar o grande erro de uma salvação pelas obras, nós fomos para o outro extremo, de uma vida cristã sem boas obras. E ambos estão errados. E a gente sabe que a reforma protestante veio combater isso. Uma salvação por obras. Não, isso está errado. Isso está errado mesmo. Mas depois de 6 pregações, a gente nem tem direito de ter dúvida sobre isso. O Senhor fez todas as coisas. Mas, quando Ele preparou todas as coisas, Ele preparou para que nós pudéssemos ter todas as condições de fazer essas boas obras. E a palavra boas significa aquilo que é apreciável, aquilo que é insuperável. E a palavra obras, isso é boas. A palavra obras vem de ergon, onde deu origem à nossa palavra em português, ergonomia. Aquilo que previne acidentes, aquilo que evita lesões e fadigas no trabalho. Então nós temos que fazer boas obras no sentido de ser algo apreciável, aquilo que nós inclinamos a nossa vida a exercer. Então o Senhor nos chamou a fazermos algo apreciável diante dos homens e que nós deveríamos nos comprometer totalmente com isso. Nós estamos cansados depois de 5 dias de acampamento? Com certeza, o que o Davi falou, já não tem mais voz. Mas sabe o que isso quer dizer? Você não tem mais voz no último dia? É que você entregou tudo que você tinha. Você quer saber se uma criança gostou do parque que ela foi? É se ela chegar em casa morta. Se ela chegar morta e cansada, porque ela entregou tudo que ela tinha. Se chegar da igreja, após um culto, uma coisa dentro de você ainda que você não entregou, é sinal de que você poderia ter entregue. Eu até falei isso numa ministração uma vez. Se o culto foi ruim, a culpa foi de quem? Minha, porque quem foi prestar o culto fui eu. Então eu que não prestei um bom culto. Logo, então, o culpado de eu não ter prestado um bom culto foi quem prestou o culto. Então, meus irmãos, nós estamos cansados. Nós estamos aqui sem voz, com o corpo dolorido, é porque a gente aproveitou tudo que a gente podia aproveitar da comunhão e desse sítio e desses dias aqui. Então, quando a gente chegar no final da nossa vida, a gente possa olhar as marcas de Cristo, a gente possa olhar ali, eu fico pensando no Paulo, né? O Timóteo olhando para o Paulo ali, Paulo falando para ele, vai lá, tá chegando a minha partida, traz lá meus papiros lá, meus rolos, fala lá para Marcos que ele é bem estimado. Eu fico olhando, pensando, o Timóteo olhando para o Paulo todo esbagaçado, cheio de cicatriz, todo arrebentado, cheio de ponto no corpo, todo rosto, costela quebrada, olho ruim. Por quê? Porque ele entregou tudo que ele tinha. Ele entregou tudo que ele tinha por amor a Cristo. Ele lutou o bom combate de Cristo. E a desobediência gera marcas, mas ser obediente também gera marcas. É por isso que ele fala que ele traz no corpo as marcas de Cristo. Essas marcas são boas. São as marcas de Cristo. Amém? Amém. Então, meus irmãos. Amém. É outra. Isso. E nós ficamos caracterizados ao longo do tempo. Muito, né? Eu lembro quando eu era criança, o pessoal falava assim, tu é crente? Se tu é crente, então tu não pode comer doce, tu não pode damião. Se tu é crente, tu não pode mentir. Se tu é crente, tu não pode ir pra festa. Se tu é crente, era um monte de não. Então a gente ficou caracterizado para aquilo que a gente não pode fazer. Em vez de ficar caracterizado pelo povo que faz. Você é crente? Tá, então você ama. Se você é crente, então você ajuda. Se você é crente, então você ora. Se você é crente, então você lê a Bíblia. E a gente ficou mais caracterizado para aquilo que a gente não pode fazer do que aquilo que a gente deveria fazer. Não é verdade? Como, né? Como foram... Isso é até algo bíblico, não estou dizendo algo contra isso. Que é o decálogo, né? O decálogo, né? Os 10 mandamentos são vários nãos. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Até várias questões, vários nãos.
mas é muito mais do que o que não faço. Porque não fazer algo não vai nos levar ao lugar que nós deveríamos fazer. Andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Mas o contrário não é verdade. Não cumprir as concupiscências da carne não vai me levar a andar no espírito. Porque o que combate a carne é o espírito. Então, se eu ando no espírito, logo eu não cumpro as concupiscências da carne. Amém? Então, meus irmãos, o Senhor, muitas das vezes, na sua palavra, ele nivela em importância, em igualdade, a santidade e a caridade, a pureza e as boas obras. Quando o Senhor está escrevendo ali, falando do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, Mateus, ele vai falando de 3 coisas principais ali. Ele fala da oração, depois que ele está falando sobre a recompensa dos homens, ele fala de oração, ele fala de jejum, e ele fala de quê? Esmolas. Quando você orar, não fica nas praças públicas não, vai lá para o teu quarto, teu pai que vem em secreto, te recompensará. Quando você jejuar, não contriste o teu rosto não, mas lava o teu rosto, não pareça aos homens que você jejua não. Sabe que os que fazem isso já receberam a sua recompensa. E o terceiro, ele fala assim, quando você dá esmola, não sabe a tua mão direita que faz a tua esquerda não. Então ele está colocando em pé de igualdade essas 3 coisas. Quando o Senhor fala de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, versículo 4, ele fala assim, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram à minha presença. Então, ser santo é tão importante quanto ajudar o próximo. Ser santo é tão importante quanto fazer boas obras. Tiago 1,27 diz o seguinte, a verdadeira religião é esta. Aí ele fala 2 coisas. Ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e manter-se contaminado do mundo. Então a primeira coisa que ele fala é o quê? Ajudar aqueles que têm necessidade e se manter contaminado, se mantenha santo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá vendo como é que o Senhor tantas vezes fala sobre algo que nós devemos fazer pelos outros e algo que nós devemos fazer pelo Senhor? Não seria contraditório alguém falar que me ama e maltratar o Vicente? Seria contraditório alguém falar que gosta de mim e bater na Olívia? Agora, se nós amamos quem Deus ama, logo nós amamos a Deus. Não é o que João fala? Se você diz que me ama e não ama o seu irmão, você é o quê? Mentiroso. Então, meus irmãos, as boas obras são algo esperado da parte de Deus para o seu povo. Amém? Amém. E, meus irmãos, 3 perguntas que norteiam a nossa caminhada. Primeiro, o que nós somos? Segundo, como nós fomos capacitados? E terceiro, por que fomos capacitados? Eu lembro que o Christian, logo assim que eu cheguei, a gente tem pouco tempo na igreja, a gente fez um ano, esse ano, na igreja, dia 8 de fevereiro, que o Vicente, não sei como ele lembrou disso, meu pai foi 8 de fevereiro que nós chegamos na igreja. Eu falei, então tá bom, você falou, tua memória é melhor que a minha, deve ser. E ele falou assim, pai, fizemos um ano. E eu lembro que os 2 domingos, após a gente chegar na igreja, estava tendo uma aula na IBD, que a Mara estava dando essa aula, muito boa, por sinal, e o Christian levantou e fez uma pergunta assim, olha a pergunta que o Christian fez. Ele falou assim, Mara, então, eu fiquei na dúvida agora, quem é a luz do mundo? Eu? A gente ou Jesus? Aí eu virei para a Gleice, né, que vocês conhecem ela, que ela não fala quase nada, ela fica bem quietinha quando a gente conta o segredo para ela. Aí eu falei assim, Gleice, tem um texto aqui que responde essa pergunta aí. Aí eu tava no Agarran com meu sobrinho, ele foi tomar vacina, aí a gente tava brincando de adedonhos, briga muito de adedonhos, de personagem bíblico, coisa da Bíblia, né? Qualquer coisa que tem na Bíblia. Aí era com L. Aí ele não sabia mais nada, ele já tinha falado todos os nomes que ele lembrava e tal. Aí eu falei assim, Benzinho, aquele negócio que nós somos. Aí ele, aquele negócio que nós somos? Sei, eu falei, aquele negócio que Jesus também falou que é. Aí ele, não sei, eu falei, luz, Benzinho, ele. Mas não é Jesus que é a luz? A gente não é luz, não. Aí eu falei, rapaz, então essa dúvida não era só do Cristo, é do Benzinho também. Aí eu comecei a pensar, eu falei, rapaz, então não é que é isso daí mesmo? Então, meus irmãos, vamos deixar a Bíblia responder pra gente. Saiu de novo, né? Tá. Deixar a Bíblia responder pra gente o que nós somos. João, capítulo 8, verso 12. Isso muda tudo, meus irmãos. Saber quem nós somos muda muita coisa na nossa caminhada. João 8,12 diz assim, ó, Jesus falando, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda em trevas. Alguém tem dúvida que Jesus é a luz do mundo? Acho que não, né? Jesus está falando, é porque ele é. Mas o próprio Jesus também vai falar em Mateus 5, 14 e 16 assim, vós sois a luz do mundo. Afinal, quem é a luz do mundo? Jesus ou a igreja? Só que aí Jesus responde essa pergunta também. Lá no capítulo 9 de João, ele fala assim, ó, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. O que isso quer dizer, então?
O que quer dizer então? Que enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo. Quando ele foi embora, quem é que permanece cumprindo o ministério que Jesus iniciou? A igreja. Não tenha medo de falar isso, meu irmão. Vós sois a luz do mundo. Não sou eu que estou falando, não é o pastor Luiz que está falando. Jesus falou. Quem sou eu para falar contra aquilo que Jesus falou? Mas como que nós somos a luz do mundo, então? O pastor Hilário respondeu isso ontem. Ele falou que o Senhor transmitiu a sua glória para os seus. Vocês só podem ser um, João 17, porque eu transmiti aquilo que havia em mim para vocês. Vocês só podem fazer as obras que eu faço, porque o que havia sobre mim está sobre vocês. Glória a Deus. Amém? Amém. Mesmo Espírito que repousava sobre Cristo, repousa sobre a igreja. Amém? Então, o que nós somos é importante. Nós somos. E a gente pensa que a gente tem a opção de ser ou não. Se você quiser ser não, vocês são a luz. Vocês se sentem privilegiados com isso? Eu me sinto. Mas eu me sinto muito mais responsabilizado por isso. Porque eu não tenho o direito de não ser. Então, se você chegou no lugar, você é a resposta para aquele lugar. Acredite, o mundo não precisa de um presidente bom. E nem de um governo honesto. A resposta para o mundo é a igreja. Amém. A criação geme. É pelo presidente bom que o Corinthians fala? Não. Ela geme por quê? Pela manifestação dos filhos de Deus. Glória a Deus. Ah, se nós não respondermos esse gemido da criação, nós seremos responsabilizados. Amém, meus irmãos? Amém. E a segunda pergunta, como? Como fomos capacitados? Mateus 9,7, a gente lembra de uma história de um rapaz paralítico, né? Ele não conseguia se mover ali, e os amigos dele, 4 amigos dele vão lá e descem ele do telhado, pelo telhado. Aí Jesus chega ali, aquele homem está deitado no chão, e ele fala assim, olha só, tu está curado, você está curado, está perdoado. Aí os fariseus começam assim, quem é esse? Quem é esse? Quem ele acha que é? Aí fala assim, Jesus, conhecendo o pensamento daqueles homens, fala assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para sua casa. Então quem é que tem poder para perdoar pecados? Jesus. Jesus. Mas, como nós falamos, o pastor Hilário falou ontem, essa transferência de autoridade, essa transferência da glória, do Espírito que estava sobre Cristo, para a igreja. Olha o que o texto vai dizer em João 20, 21 a 23. Jesus já ressuscitou, está acabando seu ministério, ele está prestes a ascender aos céus, como diz em Atos 1, 6. Ele está ali prestes a ascender, ele vira para os seus discípulos, encontra os seus discípulos em Betânia. Quando ele chega lá em Betânia, ele fala assim, olha só. Ele aparece no meio dos discípulos, né? E fala assim, ó, deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. E assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês também. Aí fala assim, ó. Soprou sobre os discípulos. Recebam o Espírito Santo. Agora o que vem depois é que escandaliza se a gente vê isso só num short, né? Não vê no vídeo todo, né? Se vocês perdoarem os pecados dos homens, serão perdoados. Mas se vocês retiverem, serão retidos. Quem está falando isso? Jesus. Sabe o que Jesus está falando? O mesmo Espírito que estava sobre mim está sobre vocês. Essa palavra reter, tanto quanto perdoar, é o que está lá em Lázaro. Quando ele fala assim, ó, solta as ligaduras desse homem. Jesus não podia ter ido lá, removido a pedra e soltado a ligadura de Lázaro? Não, ele manda o povo fazer isso. Então, meus irmãos, o homem está preso. O homem está preso porque ele ainda não viu um filho de Deus. Porque a Bíblia diz que quem vê o filho vê o pai. Então, se alguém no seu trabalho, na sua escola, não está vendo Deus, saiba que você tem responsabilidade sobre isso. Que você tem a responsabilidade de manifestar o nome do Senhor para essa pessoa. Estava tão bom, né, meus irmãos? Ser justificado, ser glorificado, mas Deus também nos chama uma responsabilidade. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Mas também é uma responsabilidade. É muito bom ser filho da minha mãe. Adoro ser filho da minha mãe. É um presente. Mas eu também tenho responsabilidade de continuar aquilo que ela iniciou em mim. Às vezes a gente é tão injusto com os nossos pais, né? Quero dar para meus filhos a educação que eu não tive, o que eu não tive. Sabe o que eu estou falando para minha mãe e para meu pai? O que tu me deu não prestou muito, não. Muito pelo contrário, eu quero dar, se eu puder me dar metade do Vicente da Olívia, que meus pais me deram, pai, eu estou feliz da vida. Porque o trabalho deles foi, ó, maravilhoso. Então, meus irmãos, tudo que o Senhor fez foi para nos preparar para podermos continuar aquilo que Ele iniciou.
E algo que o Senhor fez foi algo que o Kivo falou na pregação dele. É diferente de eu entrar na presença de alguém e eu ser inserido na presença de alguém. Tem uma história na Bíblia que fala muito sobre isso, a história da rainha Esther. Fala que tinha uma dívida que o Amã tinha feito lá, que ia matar todo mundo, os judeus todos. Aí o Mardoqueu vira para Esther e fala assim, olha só, tu tem acesso ao rei. Porque tu não vai lá. Quem sabe não foi por esse tempo que você veio, né? Para poder salvar o teu povo aí. Aí a Esther fala assim, ó, vou lá. Se ele estender o seu cetro, olha que coisa, rapaz, a Bíblia é tremenda, né? Se ele estender o seu cetro, eu vou viver. Mas se ele não estender o seu cetro, eu já estou morta, não vou morrer. Eu já estou morta porque a dívida já está lá. Aí ela vai na presença do rei. Depois de quantos dias que ela vai na presença do rei? 3 dias, lembra que ela mandou o povo jejuar? 3 dias? Parece alguma coisa, né? Na Bíblia. Depois de 3 dias. Aí ela vai lá na presença do rei. Aí o rei faz o quê? Estende o cetro dele. Quando ele estende o cetro, a Esther acessa a presença do rei. E não é só a Esther que acessa a presença do rei. Fala que o escrito de dívida foi o quê? Rasgado. E a forca que o Amã fez para o Mardoqueu, quem morreu? O Amã. Lembra algum texto da Bíblia isso daí? Né? Colossenses 1,13. Melhor, 2,13. Fala assim, a dívida que nos era contrária, ela foi rasgada. Ela foi cravada na cruz. E Jesus triunfou sobre o inimigo na cruz. Então, meus irmãos, a graça de Deus é o braço estendido de Deus para nós, que nos capacita, que nos possibilita viver a total obediência ao Senhor. Amém? É por isso que Isaías fala isso no capítulo 53, verso 2. A quem ouviu a vossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Mas foi subindo como renovo, numa terra seca, e não tinha beleza nem formosura. Está falando de quem? De Jesus. Então, a quem se manifestou o braço do Senhor? Jesus. Então, a graça do Senhor, o braço do Senhor, é o que nos capacita a entrar, a sermos inseridos na presença do Rei, para que nós pudéssemos reinar juntamente com Ele. Amém? Amém? Então, meus irmãos, eu lembro até quando lá em Deodoro, quem já foi no Rio de Janeiro, passou pela Vila Militar de Deodoro, tem uma frase lá no muro da Vila Militar, que diz assim, ó, braço forte, mão amiga. Eu falo, rapaz, esse cara do deserto devia ser crente. Ele devia saber o que está falando. Braço forte, mão amiga. Quantas vezes o Senhor fala isso para o povo de Israel, né? Eu quero mostrar que fui eu que libertei vocês com braço estendido e mão poderosa. O cara do deserto estava inspirado, não é possível. Que é isso que a Bíblia vai dizer. E, meus irmãos, a salvação do Senhor, como o pastor Hilário falou na sua primeira pregação, é o que nos devolve a essa originalidade, essa queda. O homem, quando foi criado, ele foi criado para ter comunhão. E a salvação nos devolve ao local da comunhão. A gente estava preso, imagina um passarinho que canta muito bem, mas está dentro de uma gaiola. Só que, meus irmãos, ele até pode cantar bem, ninguém vai ouvir. Agora, quando eu abro essa gaiola, ele pode cantar, ó, aonde ele tiver que cantar. Então, a questão não são as boas obras. A questão é quem as pratica. Se eu chegar para o Vicente vier com a mão cheia de lama da rua e falar, filho, fecha a cortina do papai que o sol está batendo no rosto. Quando ele for fazer uma boa obra e fechar a cortina, o que ele vai fazer juntamente com isso? Ele vai sujar a cortina. O problema não são as boas obras. O problema é quem as pratica. A gente está estava sujo pelo pecado. E é por isso que todos os homens, como o Romanos vai dizer, não há um justo sequer. Porque nós fomos comprometidos e sujos pelo pecado. Então as nossas justiças são como trapos de imundícia, como Isaías vai falar. Então, meus irmãos, essa autoridade que estava sobre Jesus foi transferida à igreja. E é por isso que às vezes a gente pensa, mas Jesus veio pronto. Não, meus irmãos. Jesus não veio pronto como a gente pensa que ele veio pronto, não. Jesus, o fato de Jesus não ter pecado é que ele não tinha nenhuma intransigência, nenhum obstáculo à ação do Espírito Santo dentro dele. Imagina um rio, cheio de tronco. À medida que a água do rio vai batendo nesse tronco, ela vai perdendo sua força. Jesus não tinha nenhum tronco, nenhuma pedra. O rio fluía livremente. E é por isso que João fala isso. A ti não foi lhe dado Espírito por medida. Atos 10, 38 vai falar isso. Deus ungiu a Jesus. Olha só o que a Bíblia está falando. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Ele andou e com poder. Ele foi andando por toda parte, fazendo bem, porque Deus era com ele. Tá vendo? Como é que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo? Aí tá. A gente vai lá para João, capítulo 14, 11 e 12. Que o Senhor fala assim, ó. Crede-me
que eu e o Pai somos um, ao menos pelas mesmas obras que nós fazemos. Mas eu digo a vocês uma coisa, que as obras que eu faço, vocês farão também. E, agora vem o escândalo pra gente, né? Ainda maiores das que eu fiz. Que coisa, né, meus irmãos? Por que a gente não acredita nisso, né? Se é Jesus que está falando. Não sou eu que estou falando, não, meus irmãos. Jesus está falando isso aqui. Só coloquei texto aqui que Jesus está falando. Vocês farão obras maiores, porque eu sou um só. Vocês são uma legião, uma multidão de homens e mulheres de Deus que tem o mesmo meu espírito, a minha glória. Eu transmiti para vocês o mesmo poder que havia sobre mim para vocês. Então é isso que o Senhor está falando. E, meus irmãos, por que a gente foi capacitado a isso? Por que a gente chegou, teve esse espírito? Para que o Senhor fez tudo isso aí? O Filho do Homem, Mateus 18, 11, fala assim, que o Filho do Homem veio para restaurar, para fazer novamente aquilo que se havia perdido. O que se havia perdido? A comunhão, né, dos homens com Deus. Ele veio fazer isso. E Lucas 3, isso é tão interessante, sabe, de falar que o Senhor iniciou seu ministério após isso. É que Lucas 3 vai falar que Jesus foi batizado. Fala que enquanto João estava batizando, chegou Jesus lá para ser batizado, para que se cumprisse a justiça. Aí João vai lá e batiza Jesus. Aí fala que então o céu se abre, vem como em forma corpórea o Espírito Santo sobre ele, uma voz dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer, em quem eu me comprazo. Aí o texto seguinte, o 23, é que eu acho interessante. Ele fala assim, e começou Jesus o seu ministério quando tinha cerca de 30 anos. Afinal, com 12 anos, ele estava lá debatendo com os mestres da lei no tempo, ele não tinha começado o ministério ainda não? Será que o conhecimento que ele tinha não era suficiente para ele começar o ministério? Não. Não. O que nos habilita para a obra do Senhor não é o conhecimento que eu adquiro aí fora. Não. Senão qualquer homem poderia fazer a obra do Senhor. O que me habilita para a obra do Senhor é aquilo que 1 João vai fazer. Vós tendes a unção do Santo. O que habilitou Jesus ao ministério foi a unção do Espírito sobre a vida dele, ao qual o Pai derramou. O que nos habilita às boas obras não é aquilo que eu faço só, mas é a unção de Deus sobre mim que me habilita a fazer a boa obra. Amém? E, meus irmãos, quero que alguém abra aí, por favor, a palavra de Deus em Tito 2,14. Fique em pé aí, leia com vontade, porque esse texto é tremendo. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha isso. Está dizendo que Jesus se entregou por um motivo. Para purificar o povo. Lembra do Vicente com a mão suja lá? Para abrir a cortina para mim? Ele purificou a mão do Vicente. Não está mais suja de lama. Mas ele falou assim, para remir o povo dedicado à prática de boas obras. Meus irmãos, a palavra dedicado significa zelote. Lembra que Jesus tinha um discípulo chamado Simão Zelote? Que eles andavam com os sicários, né? Com uma adaga, com um punhal na cintura, para fazer justiça. Eles eram zelotes, eles eram radicais. Quem se aproximava, falasse conta ali de Moisés, ele metia o punhal na barriga e morreu, acabou. Por quê? Porque eles eram zelosos para aquilo que eles já acreditavam. E a gente tem que ser assim, zeloso. Quando ninguém vier falar do pecado, a gente fala, meu irmão, Jesus vive, isso aí, vou acabar com esse pecado, e pego a faca ali, a espada do Espírito e pum, desfaço todo o pecado, toda a maldição, tudo aquilo que se levanta, todo aquilo que afronta o reino de Deus. Então o Senhor nos chamou a sermos zelosos. Zelosos pela sua obra. Ele nos ungiu e derramou o seu Espírito para que nós pudéssemos, então, ser zelosos por boas obras. Amém? E, meus irmãos, de nada adianta nós fazermos boas obras, onde a gente estava conversando aí o Kivo, se o que nós fazemos é para que os homens vejam. O Senhor fala isso. O problema não é que os homens vejam, mas saibam que vocês já receberam essa recompensa aqui em vida. Né? Mateus 6 fala isso. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos pelos homens, recompensados por eles. Sabei que esse já teve a sua recompensa. O galardão que você receberia, você recebeu aqui. É isso que você queria? Ser visto pelos homens? Tá bom. A sua paga está aí. O seu salário está aí. É só nessa vida que você vai receber essa paga. Então, o cuidado, afinal, o Senhor fala para a gente resplandecer entre os homens. Agora, o Senhor está falando, cuidado para que você não se guarde para não fazer essas coisas diante dos homens. Afinal, é para fazer ou não é para fazer? Mas há uma diferença grande, né? Em fazer algo para Deus ser glorificado e fazer algo para que o meu nome seja visto e levantado. Então, é isso que o texto está falando. A ação certa
ela deve ser acompanhada pela motivação certa, né? Então, meus irmãos, Deus já nos abençoou com todas as coisas. E fazer boas obras é mais do que fazer coisas para alguém. É mais do que um feito bem feito. Eu diria que é formar um ser perfeito. É mais do que fazer coisas, mas é formar alguém. É um fruto saudável. É mais do que só entregar para as pessoas alguma coisa. Paulo fala isso. Ainda que eu entregasse tudo que eu tenho para os pobres, queimasse meu corpo. Se minha motivação está errada. A gente sempre ouve, né, que de boa intenção o inferno está cheio, né? Não, meus irmãos, de boa intenção o reino de Deus está cheio, porque a gente vai lá, o que vai ser avaliado vai ser a nossa motivação, porque nós fizemos aquilo ali. Se nós fizemos para a nossa própria glória, esquece. Agora, se o que nós fizemos foi para a glória de Deus, meus irmãos, isso é louvável diante do Senhor. Amém? E a gente vai se encaminhar para o coração da nossa palavra, e afinal, falei. E quais são essas boas obras? O pastor Hilário já deu um spoiler da primeira boa obra. Ele falou sobre a primeira boa obra sendo a proclamação. E eu queria fazer uma pergunta para vocês agora, igual o pastor Luiz faz, estudo de caso. E eu quero que vocês sejam muito sinceros naquilo que vocês vão me responder. Imagina, a gente está em 2026, ano de eleições presidenciais. A maioria aqui, se não todos, vão votar, né? E a gente sabe que no fim das contas vai ficar entre dois só, né? Polarização, vai ficar o lado A e o lado B, e a gente vai ter que votar no presidente. E esse presidente vai ser o quê? Eleito pelo povo, né? Então vamos lá, se você vai votar no A, benção. Se você vai votar no B, benção. Mas uma coisa eu sei, não importa quem vai votar e quem é no B. Daqui a 2 meses, depois das eleições, a gente vai estar cobrando que aquele que foi eleito faça alguma coisa. Sendo o A ou B, a gente vai estar esperando que ele faça alguma coisa. Sim ou não? É isso, a gente espera dos governantes que eles façam alguma coisa, até porque eles foram eleitos por nós. Então nós temos o direito que eles façam boas coisas pelo seu povo. Aí eu pergunto a vocês, diante desse cargo que ele recebeu esse cargo de presidente, se daqui a 1 ano ele não tiver feito nada, ele pegou tudo aquilo que era prerrogativa do seu cargo, ele usou para o seu próprio bem, deu carro comissionado, pegou o dinheiro e usou para a casa dele, de que você vai chamar esse político? Fala, pode falar alto. O que ele chama esse político? De corrupto. Certo? Você acredita no que você está falando, né? Você elegeu alguém, se ele não fez nada do seu cargo que deveria beneficiar a população, você vai chamar ele de corrupto. Né? Então, o cara eleito deveria fazer alguma coisa pelo povo, ou para quem elegeu. Eu pergunto para vocês assim, ontem, no primeiro dia o pastor pregou uma coisa em Romanos 8, ele falou assim, quem nos elegeu? Quem nos elegeu? Deus nos elegeu. Deus nos elegeu. E sabe quem é o eleito de Deus? Lê aí, Isaías 42:1. Alguém fica em pé e lê bem alto. Isaías 42:1. Quem é o eleito de Deus? A gente acha que só a igreja foi eleita, né? Olha aí quem é o eleito de Deus. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Olha aí. Eis aqui o meu servo, o meu eleito. Então Jesus é o eleito de Deus. Aí quando o presidente é eleito, ele escolhe ali um povo ali para governar junto com ele, que são conhecidos como ministros. Aqui em Brasília é muito fácil entender isso, né? Eu trabalho lá na esplanada dos ministérios. Há um dia desse, eu vim para Brasília, né, a trabalho. Quando eu vim para trabalho, meu trabalho, ele transicionou da morte para a vida, né, igual o Renan pregou. Eu saí de um local brabo pra caramba que eu trabalhava e fui fazer a guarda da maior autoridade da Força Aérea. Isso é legal, porque me fez entender muita coisa de Deus ali. Por que eu comecei a entender muita coisa de Deus? Um dia desse a gente estava numa reunião, lá no Palácio do Planalto. Né, o presidente Lula estava lá, reuniu os seus ministros, todos os seus ministros, e os comandantes das 3 Forças Armadas. Olha que coisa, hein? Olha que coisa. Aí ele chegou lá e começou. Aí eu fiquei imaginando o teor daquela reunião. O que o presidente ia falar para aqueles ministros ali? Vocês estão cumprindo as diretrizes daquilo que eu instituí para vocês cumprir? Porque eu não sou presidente, eu não posso governar, né, 200 milhões de pessoas. Então vocês têm que delegar as funções de tal forma que vocês, como ministros da minha parte, possam, então, ajudar a população. Isso eu estou sendo bem caridoso, né? Acreditando que foi isso que foi dito na reunião.
Mas você imagina o Senhor, o eleito do Senhor, que escolheu os seus ministros. Nós fomos eleitos juntamente com ele, né? Quando ele foi eleito, não foi eleito só ele. Foi eleito ele e uma galera toda que apoiava ele. Então ele levou todo mundo para essa condição. Quando o Senhor Jesus foi eleito, ele levou o seu povo. O Hebreus fala isso. Eis aqui eu, os filhos que o Senhor me deu. Ele levou o seu povo a essa condição de eleito também. Logo, se nós não cumprirmos aquilo que é inerente ao nosso cargo, nós somos, pode falar agora, corruptos. Nós somos corruptos. Se nós não cumprimos aquilo que o Senhor nos deu, se aquilo que vem a nós para em nós, nós somos corruptos. O candidato que não ganhou a eleição, ele nem pode se chamar de corrupto, ele não chegou a essa condição. Ele não foi privilegiado com essa condição. Mas, meus irmãos, nós fomos privilegiados a essa condição. E quem nos elegeu foi o próprio Deus. E ele vai requerer do seu povo as boas obras. Ele verá os frutos do seu penoso trabalho e se alegrará. O meu pai trabalha e eu trabalho também. Ah, meus irmãos, que a gente não descanse. Não descanse. Enquanto nós não cumprirmos o ministério que ele nos chamou a cumprir. Porque ele nos confiou uma palavra. Deus fala isso, eu confio em vocês uma palavra. Sabe qual foi o nome dessa palavra? A palavra da reconciliação. E vos dei um ministério. O ministério da reconciliação. Existe o ministro da saúde, existe o ministro da justiça, existe o ministro do planejamento. O Senhor também tem ministros. Sabe quem são os ministros do Senhor? A igreja. Ministros da reconciliação. Tem algo que nem os anjos têm. É o Espírito Santo. O Senhor não veio para salvar os anjos. O Senhor não veio dar o Espírito Santo para os anjos, não. Ele veio dar o Espírito Santo para a igreja. Então a mesma capacitação que estava sobre o Senhor Jesus está sobre a igreja. Então se nós não cumprirmos aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, nós somos corruptos. Duro, né, irmãos? Duro, né? Ouvir isso. Quando eu estava lendo essa palavra, eu falei, meu Deus do céu. Eu podia ter pregado lá no primeiro dia sobre justificação, que era bem mais fácil, lá sobre eleição. Mas, meus irmãos, Deus é bom, né? E a palavra de Deus vai dizer isso, que Jesus era poderoso em palavras e obras. Então, meus irmãos, as boas obras são um transbordar dessa graça compartilhada a nós. Quando a Esther entrou na presença do rei, ela salvou todo mundo. Ela foi a ponte que salvaria todo mundo. Ela foi um representante para o povo. Então ela não salvou só a Esther, não. Ela salvou o Joãozinho, ela salvou o Zezinho, ela salvou a Maria, ela salvou o Kiva, ela me salvou, ela salvou todo mundo. Na representatividade daquela história ali. Então, meus irmãos, a primeira boa obra, eu vou falar só de 3, e eu vou passar um pouco mais rápido agora. A primeira boa obra é a proclamação. Toda vez que você vê a palavra para na sua Bíblia, você circula assim, ó, para. Sabe por quê? Porque isso mostra o que você veio fazer, seu propósito. Deus fez isso, para. Deus fez essa coisa, para. Para isso. Então, nós somos nação santa, povo adquirido por propriedade exclusiva do Senhor, geração eleita, para. Para quê? Anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você só foi... Tudo que Jesus fez lá no primeiro dia que o pastor Luiz começou a pregar, eleição, justificação, glorificação, tudo que ele fez foi para uma coisa. Para que você possa proclamar o Evangelho. Para que você possa ser a boca de Deus. A luz, o sal que salga, que dá sabor, que conserva, que ilumina, que direciona. Você entra num lugar e está todo mundo sem direção, todo mundo batendo cabeça. Você é a direção daquele lugar. Porque você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Se aquele lugar permanece em trevas, não culpe as trevas, culpe a luz que não iluminou sobre aquele lugar. Um dia desse, uma senhora veio falar para mim que a filha dela estava com dificuldade de arranjar namorado. Olha só a conversa que ela veio falar para mim, né? Ela, não, minha filha tem 26 anos, esses homens não prestam. Aí começou, né? Eu falei, não. Só que esses homens não prestam, né? Eu sei que eu não tenho a idade da filha dela, mas também não estou mais perto da idade dela. Então eu estou no meio do caminho, nem só a geração da filha, nem só a geração da mãe. Ela fala assim, porque essa geração agora é muito fraca. Aí é sempre esse papo, né? A gente acha que toda geração que vem depois é ruim. Eu estou ao contrário. Aí eu falei assim, mas por que a geração é ruim? Não, porque essa geração aí que veio agora é ruim. Eu falei, de quem é a culpa?
De quem é a culpa da geração próxima a ser ruim? A escultura sai errada, é a culpa da pedra? Não, né? A culpa é da geração que não doutrinou corretamente. A culpa é da geração que não transferiu as responsabilidades para a geração seguinte. Essa é a maior culpada. Então, se aquele que vive hoje continua vivendo em trevas, sabe de quem é a culpa? Eu sei que é difícil, a mão até pesa, né? A culpa é de quem recebeu luz. É quem foi tirado da morte para a vida. É de quem foi eleito, é de quem foi justificado, é de quem foi resgatado, é de quem foi salvo, é de quem tem o Espírito, é de quem tem a glória, é de quem tem a Bíblia, é de quem tem a igreja. Ah, meus irmãos, a gente não tem desculpa mais não. Então, Deus espera de nós que nós sejamos um povo operoso, zeloso pelas boas obras. Amém? Amém. E é por isso, meus irmãos, que a Bíblia fala isso. Isaías 61, Lucas 4, fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele me ungiu para pregar o Evangelho, evangelizar os pobres, pôr em liberdade o cativo, proclamar a libertação ao oprimido, dar vista aos cegos, consolar todos os que choram, apregoar o ano aceitável do Senhor. Ai, desculpa. Perdão, desculpa. Então, meus irmãos, tudo isso daí que o Senhor está falando, ele nos preparou para isso. E sabe uma coisa que eu aprendi esses dias, fazendo lá a guarda, a segurança desse comandante? Olha o que ele falou para mim, que interessante. Eu falei assim: pô, comandante, comecei a conversar com ele, deve ser bravo esse comandante da aeronáutica, né? Força gigante, Brasil enorme. Ele falou: cara, é uma responsabilidade. E sabe o que aumenta a minha responsabilidade? É que toda vez que eu chego aqui, a faxina está feita, a minha roupa está passada, o meu sapato está engraxado, a única coisa que eu não faço é a minha barba. Mas tudo fazem para mim. Levam meu ovo do jeito que eu quero. Se eu quero mexido, eles levam com a gema mole, com a gema dura. Então, assim, obrigado. Tudo que eu tenho que fazer, quando eu chego para fazer, está tudo pronto. Então, eu só tenho que fazer o quê? Cumprir minha missão. Cumprir o meu ministério. Cumprir meu comando. Meus irmãos, já para pensar por que o homem foi criado por último? Já fizeram essa pergunta? Eu sempre me faço, por que o homem foi criado no sexto dia? Não faz Deus criar ele no primeiro, que ele vai ficar contemplando ele. Rapaz, Deus é Deus mesmo. Olha aí, separando as águas aí, fazendo o céu, a terra, os bichinhos, tudo com o nome que eles deveriam ter mesmo. Já pensaram isso daí? Por que o homem foi criado por último? Quando o homem chegou, estava tudo pronto. Tudo preparado. Tudo preparado. Todas as condições possíveis para o homem exercer o seu ministério já tinham sido preparadas. Então, meus irmãos, Deus já nos abençoou, Efésios 1:3, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, tudo foi preparado de antemão para que nós andássemos nas boas obras. E é o que a Grazi falou, né? Acho que no primeiro encontro também, que o pastor Luiz falou sobre eleição, preguei, o fulano não se converteu, o que eu faço? Continuo pregando? Paro de pregar? Mantenho, desanimo, prego ainda mais, oro, jejuo. Meus irmãos, não precisa nem a gente rodar muito para saber que o Senhor está nos chamando para continuar pregando. É aquilo que a gente falou, sabe? Ezequiel 3, vai lá no povo lá, prega, eles não vão te ouvir não. Mas se um daquele povo te ouvir, sabe que você salvou aquela alma. Mas se você não pregar, o sangue de todo mundo está na sua mão. Paulo fala isso aos Efésios, capítulo 20, 18 a 27, ele fala isso. Desde que eu cheguei na Ásia, eu não cessei de pregar. Então eu estou livre do sangue de vocês, versículo 27, porque eu não deixei de vos anunciar os conselhos da parte de Deus. 3 anos pregando em Éfeso. 3 anos. Acho que é por isso que essa igreja era tão forte. Tão forte. Então, meus irmãos, e a segunda boa obra, quase se encaminhando para o final, é testemunho. Anteontem aqui, a gente estava conversando a gente foi comprar um negócio no mercado, para o açaí, na Dobrou, a gente conversando sobre isso. Falei, sabe por que as pessoas não acreditam naquilo que a gente fala? É porque o nosso testemunho não sustenta, não valida muitas vezes a nossa pregação. É por isso que Paulo fala isso, né? 1 Coríntios 9, 26, 27, se não me engano, ele fala isso. Tá ali, né? Tá ali. Ele fala assim, ó, eu esmurro meu corpo e reduzo a servidão para naquilo que eu preguei, eu não seja o quê? Reprovado. Eu esmurro meu corpo e reduzo a servidão para que a minha pregação encontre validade no meu testemunho. Para que a minha pregação encontre validade no meu exemplo. Eu ouvi uma vez um testemunho de uma senhora que me impactou muito. Ela era esposa de um pastor. Olha só, hein? Olha só. Ela era esposa de um pastor. Aí o pastor acaba de pregar, ela estava brigada com seu marido, né? Pastor. Aí eles foram para a igreja. Aí tá. Aí eles estão no meio do culto lá, acabou o culto, aquela pregação, meu irmão, arrebatadora, eles subindo, descendo, fogo caindo. Aí acaba o culto, a pregação.
Aí o povo faz aquela fila para falar com o pastor no final do culto. Pastor, parabéns, que pregação maravilhosa, pô, me arrebatou e tal. Aí ele vê que a mulher dele tá na fila também para falar com ele, né? Aí ele já começa, né, tal. Aí ela deixa todo mundo passar. Olha que mulher sábia, né? Não, pode passar. Eu sou a última, pode passar. Eu sou esposa dele mesmo. O tempo que sobrar, eu fico. E passou no mundo. Pastor, o senhor é uma bênção. Que palavra, como o senhor é sábio, como o senhor é ousado. Aí a mulher dele por último. E ele chegando, né? Pior que a morte espera por ela, né? Ele olhando para ela assim, pensando, meu Deus, vai chegar ela. Aí chega ela. Ele fala assim, o que eu posso te ajudar? Ela fala assim, então, pastor, queria que o senhor orasse pelo meu marido. Aí, por que ela? Rapaz, porque assim, eu queria que meu marido fosse que nem esse pastor. Doloroso, né, meus irmãos? Aí ela ainda continua, porque talvez assim os nossos filhos acreditassem naquilo que o pai dele prega. Que coisa, né? Que coisa dura, né? E eu não tenho dúvida. Conversei isso com o Kiko, uma vez eu fui pregar na nossa igreja, e a igreja congregacional não tem esse costume, mas a igreja batista tem muito esse costume de fazer apelo no final. Né? Apelo no final. Aí eu acabei da pregação e não fiz apelo nenhum e saí do púlpito, aí o pastor me chamou. Pô, Renan, acabou de fazer a pregação, nem fez apelo. Eu falei, mas pastor, na Bíblia, a primeira vez que pregaram, quem fez o apelo foi a igreja, não foi o pastor, não. Pedro estava falando, o povo interrompeu a pregação e falou assim, o que nós podemos fazer para ser salvo? Né? Não foi isso que aconteceu? Eu falei, sabe por quê, pastor? Que eu acredito que a igreja interrompeu Pedro, que ela olhou para uma igreja de Atos 2, 42, que repartia todas as coisas, e falou assim, rapaz, isso faz sentido. Essa pregação do Pedro faz sentido quando eu olho para a igreja. Esse testemunho valida a pregação que eles estão proferindo aqui. Então, meus irmãos, se eu prego uma coisa e o meu testemunho não valida aquilo ali, isso vai ser uma dívida para mim. Né? Vai ser uma dívida. Ai daquele que faz tropeçar o pequenino. Melhor ele fora, amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar no mar. Ai daquele por quem vem o escândalo. É necessário que ele venha. Mas ai daquele por quem vem. Que coisa, né? Meu Deus. O problema não é você não ver Deus, não. As pessoas não verem Deus por causa de você. Aí é pior ainda. Né, meus irmãos? E, né, a gente está... Tinha uma mulher na Bíblia chamada Dorcas, né? Que ela era conhecida por boas obras. E quando eu olho para as mulheres da Bíblia, Paulo fala muito isso, né? A Graça gosta de fazer essas perguntas. Fez até a pergunta desse dia no grupo lá. Por que as mulheres tinham que ficar em silêncio? Aí depois, não sei se foi o Renan que alguém respondeu, falou assim, na verdade, o cara tinha que ter a responsabilidade, porque a mulher tinha que aprender com ele em casa. Então o cara tinha que estudar mesmo para responder a mulher quando ela vinha se perguntar. Mas ele fala para Timóteo assim, as mulheres se ataviem, se adornem, não com joias preciosas não, mas se ataviem de boas obras. Você que é casado com um incrédulo, pelas suas boas obras, você vai validar a sua pregação, o seu marido vai ver. Paulo está falando isso. 1 Timóteo 5, 9 e 10, 1 Timóteo 2, 9 e 10, também fala isso. As viúvas, as que vão ser recomendadas, são recomendadas pelo testemunho de boas obras. Então, meus irmãos, Filipenses 2, 15, 16 fala assim, vós sois como luzeiros num mundo perverso e corrupto. Então, meus irmãos, nós somos a direção, a resposta para o clamor de justiça, de paz, é a igreja do Senhor, que carrega a palavra da reconciliação. Amém? Amém. E nossa última boa obra é ajuda, amparo, tanto aos irmãos quanto aos necessitados. Meus irmãos, é o que Tiago fala, né? A fé sem obras é morta. Mostro minha fé, eu te mostro minhas obras. Então são coisas que são combinadas e não excludentes. Então a fé é aquilo que eu pronuncio diante de Deus. E a obra é aquilo que eu faço diante dos homens. Deus vê fé, os homens veem obras. O homem não vê fé, não. Na verdade, a minha fé me responsabiliza a fazer boas obras. Então, meus irmãos, é por isso que 2 Coríntios vai falar isso. Para que a graça seja suficiente em vocês de tal forma que ela habilite vocês a fazerem boas obras. Repartiu com os pobres e assim foi cumprida a justiça de Cristo. É o que a palavra de Deus vai dizer. Então, meus irmãos, e aconteceu uma coisa importante, né? Essa coisa de compartilhar, de oferecer. Olha que coisa interessante. O primeiro dia que a gente chegou aqui, na sexta-feira, estava a Olivia e o Noah. Estavam ali embaixo das barracas, né? Aí a Olivia estava comendo um biscoitinho, aquele croquíssimo, verde, de cebola. Aí ela comendo e deu pro Noah. Aí o Noah, cara. Aí o Noah pegou o negócio e viu a Isabela. Aí pegou o saco de biscoito que era da Olivia e levou para a Isabela.
Eu falei, rapaz, esse moleque é crente mesmo. Eu falei assim, ele nem pensou, ele foi abençoado e já abençoou o outro. Né? Então assim, aquilo não parou nele. Aquilo não parou nele. Mas ele pegou aquilo que ele recebeu e deu para o outro. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a vida cristã é um fluxo, é um rio. Água parada, sabe o que a água parada gera? Dengue, mata. Então se a coisa parou em você, pode ter certeza, vai te matar. Então tem um monte de coisa parada na tua vida, não é porque você não está buscando mais, é porque você não está repartindo mais. Porque Jesus tem uma mania de tudo que ele pega, ele dá graça ao Pai e faz o quê? Reparte. Quem é o pão? Quem é o pão? Jesus. Pois é. Ele repartiu, não repartiu? Deu para os seus discípulos, para a sua igreja. Então tem coisas retidas na nossa vida mesmo, que nós transformamos uma fonte numa cisterna. Jeremias fala isso, né? Se cometeram 2 males. Abandonaram a fonte de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, as quais não retêm água. Então, meus irmãos, aquilo que nós fazemos para o próximo, agrada o coração de Deus. E eu queria perguntar para vocês, já sabia, eu quero que vocês sejam sinceros na resposta. Por que Sodoma e Gomorra, mais Sodoma que o texto fala, foi julgado? Por qual pecado que eles foram julgados? Fala. Imoralidade? Fala. Moralidade. Todo mundo concorda? Imoralidade? Alguém discorda? Não? Abre a Bíblia em Ezequiel 16:49. Para você ver por que Sodoma foi julgado. Se alguém puder ler com voz alta, você vê como é que Deus dá importância a isso que nós estamos falando. Capítulo 16, verso 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, Ouve. tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre necessitado. Rapaz, vocês sabiam dessa? É. Sodoma foi julgada. Às vezes a gente lembra da imoralidade de Sodoma, né? Mas olha o que o texto está falando. Você foi julgado porque você tinha fartura e não repartiu com os seus. Aí acontece, né? Que a gente já conhece lá da estátua de sal, da mulher de Ló. Pum, cai fogo, cai enxofre. Aí abre um buraco. Aí sabe o que se transforma esse buraco? No Mar Morto. Mar Morto é o lugar mais baixo da terra de Israel. E sabe qual é a grande diferença entre o Mar Morto e o Mar da Galileia, o Rio Jordão? O Rio Jordão, ele desce lá do Monte Hermon, aí ele desce pro Vale de Ula, aí do Vale de Ula ele entra no Mar de Tiberíades, né, o Mar da Galileia, e deságua lá embaixo, lá no Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do mar. Se você olhar o Mar Morto, ele é o lugar mais visitado de Israel depois do Muro das Lamentações. Ele é bonito. Você nem afunda lá. Ele tem 10 vezes mais sal do que o mar normal. Ele tem 35% de sal. Você entra lá, ele é lindo. Lindo. O mar mais bonito que você vai poder ver é o Mar Morto. Você nem afunda. Só que sabe qual é o problema dele? Sabe qual é o problema que o Mar Morto tem? Ele é morto. Ele não tem peixe. Porque ele é tão salgado que nem o peixe que deveria morar lá, consegue morar lá. Ele morre instantaneamente. Aí, eu comecei a pesquisar por que o Mar Morto é morto. Todas as fontes e respostas falam, sabe o quê? Porque ele não oferece as suas águas para ninguém. Ele não dá para ninguém. Ele não oferece água para ninguém, ele só recebe. Aí Paulo fala isso em Atos, referenciando Jesus, Atos 20, 35. Ele fala assim, ó, maior bem-aventurança é dar do que receber. O Rio Jordão é feio. Ele não é bonito, não. Ele é feio. Mas o nome Jordão significa aquele que desce. Lembra alguém? Não lembra alguém que desceu? Que se fez como homem, que abriu mão da sua glória? Que se sujou aqui nessa terra aqui, abraçou o necessitado, mas que recebeu o nome que está acima de todo nome, né? A qual todo nome, a qual o nome, toda língua, todo joelho se dobra. Sabe por quê, meus irmãos? Hoje, o rio mais piscoso, com mais variedade de peixes, é o Rio Jordão, porque ele nunca para a sua água. Ele recebe, igual Noa, e dá. Ele recebe e dá. E o Mar Morto, apesar de ser lindo, é morto. E a cada ano, ele baixa 1 metro da sua altura. Aí pergunta, como é que a gente pode fazer? Não tem o que fazer, ele vai morrer. Ele é igual a igreja de Sardes, Apocalipse 3:1. Você tem nome de que vive, mas está morto. Você até parece, você levanta a mão, dá dízimo, toca até, não vou até prega em retiro, mas você está morto. Você está morto, porque tudo que você recebe para em você. Meus irmãos, não tem bem-aventurança para o pacífico, não, sabia? Na Bíblia não tem bem-aventurança para o pacífico. Só tem bem-aventurança para o pacificador. Não tem para o abençoado, não, mas tem para o abençoador. Se aquilo que eu recebo para em mim,
isso me mata. Mas aquilo que eu recebo, eu ofereço para o outro, meus irmãos, aí eu encontro a verdadeira vida. Aí eu encontro a verdadeira vida. Ou você é uma fonte de águas vivas, ou você é uma cisterna. E pior ainda, uma cisterna rota que nem retém água nem para mim mesmo. E terminando, né? Essa palavra, caminhando para o final dessa palavra, apesar de a gente não ter se achegado pelas boas obras, nós seremos julgados por elas. Isso deveria acender um alerta no nosso coração, daquilo como Deus trata tudo isso daí. Fala só, ninguém pode pôr fundamento além do que já está posto. O Senhor fala isso. Ninguém pode pôr fundamento além do que já está posto, né? 1 Coríntios 3, 11 e 15. Mas cada um vai edificar sobre esse fundamento. O fundamento é Cristo. Começou a caminhada por Cristo. Ninguém chegou a Cristo pelas suas boas obras. Ninguém. Mas após passar essa porta, que é Cristo, a nossa vida deve ser pautada, pavimentada pelo zelo às boas obras. Aí o texto fala assim, ninguém pode pôr outro fundamento, qual já está posto, mas você edifica sobre esse fundamento. Se é madeira, se é feno, se é palha, se é ferro, e o fogo vai provar se isso daí é de Deus ou não. Aquilo que permanecer, recebe galardão. Aquilo que se queimar, não recebe galardão. Ainda que salvo como pelo fogo. Então a gente não está falando de salvação aqui. Está falando de boas obras, de galardão, de recompensa que virá. Aí Apocalipse 14, 13 vai falar assim, ó. Bem-aventurados vocês agora que morrem, os que morrem no Senhor. Aí a gente fala normalmente, né? E o Alexandre, o grande líder macedônio, popularizou isso quando ele foi enterrado com as mãos para fora, para provar que nessa vida a gente nada leva. Mas será que a gente não leva nada mesmo? Apocalipse 14, 13 vai falar que juntamente com esses homens estavam suas obras. As suas obras os acompanharam. Então, meus irmãos, apesar de nós não chegarmos até o Senhor pelas obras, meus irmãos, nós seremos julgados por elas. E Jesus vai falar isso. Jesus vai falar isso. Eis que cedo vem, Apocalipse 22, 12. E comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus está falando isso. Vamos usar mais uma palavra de Jesus. Jesus fala assim, ó, Mateus 7, 21. Nem todo que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aí ele completa essa ideia lá no capítulo 25. Ele chega lá no capítulo 25, verso de 35 a 45, aí ele conta uma parábola, chamada a parábola das ovelhas dos bodes. Aí agora a gente vai terminar aqui o slide, esse é o último slide, o último texto. E ele fala assim, ó, meus irmãos, olha o que ele fala. À minha direita eu vou colocar as ovelhas. E à minha esquerda, os bodes. Olha só. Aí ele começa a falar. Os caras falam, os bodes viram e falam, mas Senhor, o teu nome nós profetizamos. O teu nome a gente pregou lá no retiro. O teu nome a gente levantou a mão. O teu nome a gente deu dízimo. O teu nome a gente deu aula no EBD. O teu nome a gente profetizou. O teu nome a gente curou um monte de gente. O teu nome a gente expulsou demônio. Jesus fala que eles não fizeram isso? Não. Não fala nada contra o que eles fizeram. Ele fala assim, mas quando eu tive fome, você não me deu de comer. Quando eu tive sede, você não me deu de beber. Quando eu tive frio, você não me vestiu. E quando eu tive preso, você não foi me visitar. Rapaz, hein? Que brabo, hein? Apesar de todas as atividades eclesiásticas que você exerceu, você não amparou o teu próximo. Tudo que você recebeu, você até devolveu para mim em forma de adoração, mas você não devolveu para mim em forma de amparo ao necessitado e aos teus irmãos. Por isso, eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim. Aí os outros homens viraram e falaram, mas Senhor, a gente também não fez isso. Não, vocês fizeram sim. Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu tive frio, vocês me vestiram. Quando eu estive preso, você me visitou. Porque tudo que vocês fizerem ao menor dos meus pequeninos, vocês fazem a mim. Vinde, benditos do meu Pai. Assumam, entrem no gozo do seu Senhor, no reino que eu preparei de antemão para todos aqueles que viveram a minha vontade. Então, meus irmãos, apesar de nós não chegarmos com boas obras até o Senhor, nós seremos julgados por elas. Então, tudo que o Senhor fez, absolutamente tudo, te escolher, te resgatar, te salvar, te responsabiliza por aqueles que não conhecem o Senhor ainda. Então, quando você voltar amanhã para os seus afazeres, saiba que você é responsável pelo seu ambiente. Que você é responsável por ser um testemunho, uma carta viva que os homens podem ler.
Uma fonte, você não é uma torneira que você pode abrir ou fechar quando você quiser. Você é uma fonte, os pássaros bebem de você, os homens pegam água. Você está aberto para que os homens possam ver Cristo em você. E se eles não verem, saibam, a culpa é da fonte. A culpa é da luz que não resplandeceu onde deveria, e a culpa é do sal que não salgou onde deveria. Eu sei que é uma palavra dura para nós. Dura para nós. Mas, meus irmãos, é isso, foi para isso que o Senhor nos chamou. Para sermos zelosos de boas obras. E não infrutíferos. Amém? Amém. Vamos estar orando nesse momento? Amém. Senhor, nós sabemos, Senhor, que é um privilégio pertencer ao Teu reino, é um privilégio pertencer à Igreja de Cristo, como o Hebreus vai falar, a Universal Assembleia dos Primogênitos, é uma bênção, Senhor, pertencer a tudo isso, mas nós sabemos também que o Senhor espera algo da Tua Igreja, que o Senhor espera algo do Teu povo, o Senhor espera um povo poderoso, frutífero, empenhado, zeloso pela prática de boas obras. Ah, Senhor, em nome de Jesus, não nos deixe ser negligentes e até imperitos, Senhor, porque nós temos o conhecimento da verdade e não partilhamos isso, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos ser julgados por isso, não, Pai. Nós queremos estender a mão ao necessitado, assim como o Senhor estendeu o Teu cetro sobre nós e manifestou o Teu braço sobre nós, e essa graça nos educa. Ela não só nos tirou da morte para a vida, mas ela nos educa a viver de maneira justa, santa e piedosa nesse tempo, como diz a Tua palavra, Senhor. Nós queremos corresponder ao Teu chamado. Nós queremos corresponder à Tua vocação, andando digno da vocação para a qual nós fomos chamados, Senhor. Mais do que fazer uma boa coisa, nós queremos formar Cristo nas pessoas, como Paulo fala ali em Gálatas 4,19, eu oro, eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês novamente. É mais do que atender uma necessidade, é formar uma nova natureza, Senhor. É mais do que simplesmente atender uma carência, Senhor, mas é formar um ser pleno, um ser que te ame, um ser que seja inspirado a partir daquilo que nós fazemos. As pessoas possam olhar para nós e ver as boas obras e glorificarem ao Pai, que nos salvou, que nos elegeu, que nos justificou. Nos livra, Senhor, de sermos corruptos, de pegar tudo aquilo que nós recebemos da Tua parte e usarmos para o nosso bom proveito. Mas que nós peguemos tudo aquilo que nós recebemos do outro, aquilo que nós recebemos do Senhor, e como Noa fez ali, Senhor, oferecermos para outra pessoa, Senhor. Proclamar, testemunhar e amparar. Foi para isso que o Espírito nos ungiu, para pregar o Evangelho aos pobres, para salvar o contrito, para consolar os que choram, para pregoar o ano aceitável no Senhor, liberdade aos cativos, e nós queremos corresponder a isso, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.